Então nós estamos na nossa série de exposição em Filipenses e estamos no capítulo 1 e hoje abordaremos dos versículos 12 a 18. Então Paulo agora, nos versículos 12 a 18 diz: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Em Crônicas de Nárnia, no livro Príncipe Caspian, após os humanos terem chegado a Nárnia e começado a explorar, guerrear, foram se esquecendo gradativamente de Aslan, o leão. E então ele deixou de aparecer para a vida ali. Nos capítulos 10, 11 e 12, é marcado o retorno do leão. E algo interessante acontece. Entre Pedro, Susana, Edmundo, Lúcia e o anão que estava com eles, somente Lúcia conseguia enxergar Aslan. Essa história é marcada então por Lúcia tentando convencer o restante de que Aslan estava lá. Somente Lúcia acreditava, logo, somente ela enxergava. Em algum momento crítico da exploração deles em Nárnia, Lúcia pela quarta vez diz que Aslan estava lá e ele estava chamando para mostrar o caminho por onde eles deveriam seguir. Dessa vez, ela o seguiria independente dos demais irem junto com ela. Edmundo deu sua confiança a Lúcia. Pedro, Susana e o anão foram, mas contra suas vontades. Pedro se indagava, ele se perguntava: por que Aslan não apareceria para nós? Se ele nunca foi de fazer isso, de sumir para a gente. Neste caminho, seguindo o leão, pouco depois de partirem da onde estavam, da onde tinham dormido, Edmundo passa a ver Aslan. Depois de um tempo, Pedro passa a ver Aslan. Depois de mais tempo, Susana passa a ver Aslan e o anão. Agora todos os viam. Mas por que Aslan, mesmo estando o tempo todo ali, não era visível aos olhos deles? Aslan explica a sua fala. E o narrador fala: voltou-se para Edmundo e deu-lhe as boas-vindas. Muito bem, foram suas palavras. Depois de um silêncio terrível, disse com uma voz grave: Susana. Ela não respondeu e pareceu que estava chorando. Então ele disse: você deixou que o medo a dominasse. Venha, deixe que sobre você. Esqueça seus receios. Está melhor agora? Na sua caminhada com Cristo, você já vivenciou alguma situação que parecia caminhar para um final desastroso, mas que em algum momento você percebeu que não era bem isso? Que na verdade você estava olhando para o alvo errado, ou até de uma perspectiva que o impedia de ver corretamente? Ou os seus sentimentos, expectativas ruins foram empecilhos para que enxergasse a realidade com os olhos de Deus? Pois bem, Paulo estava cuidando dos filipenses para que não deixassem que a realidade do sofrimento os impedissem de enxergar Deus e sua obra. E como que ele faz isso? Através do seu próprio exemplo de sofrimento. E ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo, pela primeira vez,
ele vai utilizar aqui o termo irmãos para identificar os filipenses. Ele ainda usará outras 8 vezes na carta, mas a ideia de Paulo aqui é lembrar de sua conexão com eles em Cristo, que eles são iguais, eles são irmãos, e são irmãos porque antes são filhos de Deus. Paulo sabe que ao ensinar, ele precisa primeiro se fazer próximo, em um mesmo nível dos filipenses perante Deus. É assim que devemos viver também, lembrando que somos todos irmãos, filhos adotivos de Deus, e vivendo em conformidade com Jesus Cristo, que é o Filho primogênito entre muitos irmãos. E o que ele queria deles? Ele queria cientificar-vos. Ele fala, não sei se já perceberam, mas é um tema recorrente a proposta de Paulo aos filipenses, para que eles passem a conhecer. Esse conhecimento que Paulo pretendia que eles tivessem, não é um conhecimento de acontecimentos históricos. Não é que eles não sabiam sobre a prisão, sobre os demais fatos com Paulo, mas eles precisavam, diante das informações que tinham, entender, se tornar íntimo do que realmente se trata, tudo aquilo que estava acontecendo. Não era só o que aparece aos olhos. Uma prisão não é simplesmente uma prisão. Os açoites não são simplesmente açoites, mas principalmente aquilo que a fé nos diz que é. Paulo, então, ele quer mudar a maneira como aquela comunidade em Filipos raciocinava. Não só raciocinava, mas também ele quer mudar a maneira como eles sentiam e agiam diante da realidade, que a maioria das vezes era sofrida para eles. Então, o que ele quer que eles conheçam? As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo não está dizendo algo novo para eles. Paulo não está tirando um ensinamento misterioso, revelado ali naquele momento para Paulo, ou para eles, para os filipenses. Essas coisas que têm acontecido a Paulo, eram conhecidas de todos. Prisão, açoites, os julgamentos, as suas dificuldades nas viagens, tudo isso era conhecido do povo, e tudo isso antes estavam contribuindo para o progresso do Evangelho. Hendrickson, um autor, um comentarista, ele mostra que tem sido sempre assim no testemunho bíblico, sempre assim. José, lançado numa cisterna e vendido como escravo, ele não cessa de magnificar a Deus e louvar sua providência. O povo de Israel, perseguido pelas hostes de Faraó, logo se faz ouvir um cântico de triunfo. Jó, despojado de seus filhos, de seus bens terrenos, de sua saúde, chega como nunca antes a uma visão mais profunda dos mistérios da sabedoria de Deus. Josafá, ameaçado pelos amonitas e moabitas, em meio às aflições, oferece a Deus uma comovente oração. Em seguida vem um louvor, a vitória e a ação de graças. Jeremias, lançado numa cisterna lamacenta e sofrendo outras aflições mais, forja a famosa frase imortalizada na Escritura e transformada num cântico: grande é sua fidelidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado, por meio de sua própria cruz, ganha a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, sobre Satanás, levando todo verdadeiro crente a exclamar: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro e João, encarcerados, atrevem-se mais que nunca a proclamar a Cristo como o único Salvador, lá em Atos 4. A igreja primitiva, espalhada por toda parte, aproveita essa mesma oportunidade para ir aos 4 ventos pregando a palavra. E Paulo, lembrando aos filipenses e a nós, as coisas que acontecem antes contribuem para o progresso do Evangelho. Eu fico imaginando o coração dos irmãos filipenses. Epafrodito deve ter relatado a Paulo a preocupação,
ansiedade e sofrimento dos irmãos frente à prisão do querido apóstolo. Como será que deve estar o evangelismo, já que Paulo e mais alguns foram presos? Epafrodito, pergunte de Paulo quando que a propagação do evangelho continuará. Se Deus vai fazer algo soltando ele e os demais, e assim continuarão a pregar. Como assim? Paulo quer mostrar que quem tem os olhos da fé entende que pessoas são presas, não o evangelho. E é assim ainda hoje. Observa as perseguições aos cristãos, principalmente nos 10 países com mais perseguições aos cristãos. Só olhar o site do Portas Abertas, por exemplo. Cristãos sendo presos, torturados, mortos de tudo que é jeito. Mas o evangelho continua sendo pregado. E à medida que cresce a perseguição e os mortos, cresce a propagação e os convertidos pelo Espírito Santo. É incrível isso, como Deus usa essas situações tristes, sofridas, para que o evangelho ainda assim continue avançando. A continuação se dá então aqui nos versículos, com Paulo mostrando como o evangelho está progredindo. E ele vai falar para a gente como que ele está progredindo. De maneira que minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Essa é a primeira forma que Paulo mostrou como o evangelho está progredindo. Provavelmente Paulo estava literalmente com correntes prendendo seus pés. Essa era a forma padrão da época para os prisioneiros. Ou mesmo que seus pés não estivessem presos por uma corrente literal, e aqui ele estivesse falando metaforicamente sobre sua liberdade estar sendo privada, a ideia é que a guarda do palácio, os demais guardas e os que serviam o império em outras funções sabiam o real motivo dele estar ali. Aquelas eram suas cadeias em Cristo, por causa de Cristo. Lembram da saudação de Paulo no começo? Paulo e Timóteo, escravos, servos de Cristo Jesus. Novamente, o apóstolo aqui quer enfatizar que antes de ser prisioneiro de César, ele o é de Cristo. Porque quem enxerga com os olhos da regeneração, percebe que qualquer império está a serviço do reino de Deus. Qualquer governador, qualquer presidente, ele está dentro da soberania de Deus. E isso diz muito para a gente, de como a gente deve descansar em sua soberania. E ele acrescenta outra forma de como o evangelho está progredindo. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Meus irmãos, eu acho isso tremendo. Enquanto Paulo estava preso, pregando e sendo conhecido como prisioneiro de Cristo, estímulo, não medo, estímulo era gerado nos corações dos irmãos. Se a gente vê um dos maiores pregadores sendo presos, torturados, é estímulo que deve causar em nós, não medo, não medo. Deus estava enchendo eles de coragem e ousadia. O Senhor age assim. É assim que o nosso Senhor age. Às vezes parece contraditório para nós. Mas como nesse caso, a verdade é para aqueles que possuem fé. As algemas que prendiam Paulo libertaram outros. Tornaram outras pessoas livres para pregar o evangelho com ousadia. Paulo não preferia estar preso. Ele queria estar livre para pregar o evangelho e continuar o ministério da palavra. Mas mesmo preso, ele entende o que Deus estava fazendo. Ele entende. Deus está presente com seu cetro de ferro, regendo tudo, inclusive estes momentos. Eis um exemplo para os filipenses e para nós. Nós não somos maiores que o evangelho, muito menos nossa posição ministerial.
Pessoas buscam status, prezam por posições de poder, liderança, mas servos, escravos de Cristo, buscam o avanço do Evangelho, independente de si mesmo, do que vai acontecer com ele. É isso que servo faz. É dentro deste grupo de irmãos que pregavam ousadamente que existe aqueles que pregam de boa vontade, por amor, sabendo que Paulo estava incumbido da defesa do Evangelho. Mas há outros que pregam a Cristo por inveja, vingança, discórdia e não sendo sinceros. Porque eles queriam fazer isso, pensando que atribulavam ainda mais a Paulo na prisão. Mas mal sabiam eles que Paulo no versículo 18 nos diz qual que é a sua reação para eles. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Paulo não está dando o seu aval para pregarmos o Evangelho de qualquer jeito, com qualquer tipo de motivação, não é isso. Ele condena essa motivação pecaminosa, mas ele precisa enxergar isso com os olhos da fé. Deve focar no avanço do Evangelho. E quero enfatizar que apesar dessa situação caótica de prisão e sofrimento, apesar de até alguns irmãos pregarem a Cristo com a motivação errada, apesar disso tudo, Cristo está sendo proclamado e o nome de Cristo continua sendo conhecido. E é com isto que ele se alegra. A alegria de Paulo é que nas circunstâncias ele consegue enxergar Deus perto, Deus agindo. Voltando para a nossa ilustração do começo, Lúcia enxergava Aslan, e Aslan aqui tem uma figura mesmo imaginativa de Deus aqui. Lúcia enxergava Aslan porque ela tinha fé, ela cria. Não ao contrário. Não é porque ela enxergava que ela tinha fé. Ela tinha fé, logo ela enxergava. Os outros não enxergavam porque não estavam olhando com os olhos da fé. Eles eram crentes em Aslan, mas o medo, a correria, as coisas que eles tinham para fazer, deixaram eles cegos. Deixaram eles sem ver Aslan. Aslan se tornou invisível para eles, mesmo estando lá. Mas aos poucos, eles foram vendo que aquele caminho que eles estavam seguindo não podia ser outra forma, senão Aslan guiando eles. E é isso que a gente precisa ver sobre Deus. O progresso do Evangelho não tem outro guia a não ser o nosso Deus. Não tem outro guia. Eu quero concluir com 5 aplicações para a gente. Primeiramente, quantas vezes achamos que situações pessoais definem nosso estado de bem ou mal? Se estou sofrendo, estou mal. Se não estou sofrendo, estou bem. Normalmente a gente responde a tão famosa pergunta de cumprimento: e aí, tudo bem com você? Baseado nisso. Se estou sofrendo, não está bem. Se não estou sofrendo, sim, estou bem. Mas será que aqui nessas palavras, nessas circunstâncias de Paulo, é isso que Paulo nos chama a fazer? Ou Paulo nos chama a olhar o todo? Nos chama a olhar o progresso, o avanço do Evangelho? Segundo, qual a principal causa de nossa vida? Quanto tempo, dinheiro e energia depositamos nessa causa? Paulo nos diz que sua principal causa era o Evangelho, independente se fosse trazer sofrimento e prisão. Caso o Evangelho esteja avançando, ele estava alegre. Será que se perdemos o emprego, amigos, se fomos humilhados na faculdade, no trabalho, ou até pela própria família,
ou até mesmo sofremos fisicamente, nossa liberdade ser limitada, será que vamos nos alegrar com o progresso do Evangelho ainda? Será que vamos nos alegrar com o avanço do Evangelho, quando for exatamente por conta dessas situações de sofrimento que ele irá avançar? Algumas vezes, meus irmãos, Deus nos coloca em lugares indesejados para cumprir sua vontade. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nessa sala de aula, dentro dessa faculdade, me formando nesse curso? Por que estou neste emprego? Eu lhe convido a mudar a pergunta para: Senhor, como posso agir para o progresso do Evangelho aqui? Como posso exaltar seu nome neste lugar, com estas pessoas? Percebe como às vezes as nossas perguntas dizem muito sobre a maneira que estamos enxergando a situação? Meus irmãos, vimos o Evangelho progredindo por meio de Paulo, e apesar de Paulo, a história da redenção continua. José, o povo de Israel, Jó, Jeremias, Jesus, Pedro e João, a igreja primitiva e tantos outros na história. E nós? Você sente que Deus está usando você e essa igreja para o progresso do Evangelho? Nós rogamos para Deus nos fazer instrumentos de avanço do Evangelho. Nós oramos por isso. Nós pedimos a Deus por isso. Sim. Se sim, nos preparemos. Porque a história comprova as palavras de Jesus para os discípulos, que testemunho do Evangelho está diretamente ligado com perseguição e obstáculos. Diretamente ligado. Senhor, faz-me instrumento no progresso do Evangelho, e que venham os obstáculos. Faz-me, Senhor, instrumento no progresso do Evangelho, e que venham os sofrimentos, que venham as dificuldades, que venha a prisão, que venha dor, mas faz-me instrumento no progresso do Evangelho. Essa deve ser a nossa oração. Se nós não oramos para sermos instrumentos de Deus, vou te dizer que graças a Deus, o Evangelho não depende de você, não depende de mim, não dependia dos filipenses e nem de Paulo. Sabe por quê? Porque o Evangelho não é amarrado aos instrumentos, mas ao provedor. Instrumentos são presos, açoitados. Instrumentos de Deus são até mortos, mas o Evangelho continua avançando, porque nada pode impedir seu progresso. Deus usa sim pessoas para o avanço do Evangelho, é assim que Ele faz. Mas pessoas são substituídas, instrumentos são trocados. O que permanece é o Evangelho. É isso que permanece. Agora, quem não é usado no avanço do Evangelho precisa analisar um pouco sua vida, rever um pouco como você está usando a sua fé, sua intimidade com Deus. Porque ao mesmo tempo que o Evangelho não está preso a um instrumento específico, a bênção de participar da obra é nossa, da igreja. É a bênção participarmos da obra. Lembrem que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E Deus não erra. Se Ele começou, Ele vai completar. Se Ele começou, aquele em quem Ele começou, Ele está na obra, aparentemente preso, mas totalmente livre. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que não para. Amém?